O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 13, parte 2. Se Cristo, ao passar pela cidade, tivesse adorado Beelzebul, este o teria feito senhor da feira. Sim, por ser ele pessoa de dignidade. Beelzebul o levou de rua em rua, mostrando-lhe em pouco tempo todos os reinos do mundo para, se possível, incitar o bem-aventurado a barganhar e comprar algumas de suas vaidades. Leia Mateus capítulo 4, dos versículos 8 a 9 e Lucas capítulo 4, dos versículos 5 a 7. Mas ele não se interessou nem um pouco pelos artigos e assim deixou a cidade sem gastar sequer um centavo com esses produtos. A feira, portanto, é coisa antiga, de longa data e extremamente ampla e variada. Esses peregrinos, como já mencionei, precisavam atravessar a feira e assim fizeram. Mas eis que ao entrar na feira, todas as pessoas da feira, como também da própria cidade, lhes abriram caminho, formando um reboliço em torno deles por diversas razões. Primeiro, os peregrinos trajavam vestes muito diferentes daquelas usadas por qualquer um dos que negociavam na feira. Por conseguinte, as pessoas da feira não tiravam os olhos deles. Alguns diziam que eram idiotas, outros que eram lunáticos, outros ainda bárbaros estrangeiros. Segundo, assim como admiraram os trajes dos dois homens, também se espantaram com o que diziam, pois poucos conseguiam entender o que falavam. Eles, naturalmente, falavam a língua de Canaã, mas os que tocavam a feira eram homens deste mundo. Portanto, de um lado a outro da feira pareciam bárbaros uns para os outros. Terceiro, e algo que não provocou a menor admiração dos mercadores. Os peregrinos mal chegavam a reparar nos artigos à venda, nem sequer se dignavam olhar as mercadorias e se os chamavam para oferecer algum produto, os dois tapavam os ouvidos, bradavam: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Leia Salmo 119, versículo 37. E olhavam para o alto, sugerindo que seus negócios estavam lá no céu. Certo homem, observando o comportamento dos dois, disse zombeteiro: o que vocês vão comprar? Mas eles, lançando-lhe olhar grave, disseram: compramos a verdade. Leia Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Isso serviu de motivo para que desprezassem ainda mais os peregrinos. Alguns escarneciam, outros ridicularizavam, outros repreendiam e alguns arrebanhavam gente para espancá-los. Por fim, a coisa se transformou em tumulto e grande reboliço na feira, desembocando em total desordem. Logo a notícia chegou ao maioral da feira, que rapidamente desceu e designou alguns dos seus amigos mais fiéis para inquirir os dois homens, em virtude de quem a feira praticamente parara. Os peregrinos, então, foram levados à corte. Os que se postaram diante deles lhe perguntaram de onde vinham, para onde iam e o que ali faziam trajando vestes tão bizarras. Os dois lhes disseram que eram peregrinos e forasteiros neste mundo e que seguiam para sua própria terra, que era a Jerusalém Celeste, e não haviam dado nenhum motivo aos homens da cidade nem aos mercadores para tratá-los assim e impedir sua jornada, exceto que quando alguém lhes perguntou o que comprariam, responderam que comprariam a verdade. Mas os que foram designados para inquiri-los não acreditaram, senão que eles eram lunáticos ou loucos mendicantes, ou então gente que viera à feira para instaurar a desordem. Assim eles o agarraram e o espancaram e os emporcalharam de imundícies, jogando-os depois em uma cela para que servisse de espetáculo para todo o povo da feira. Ali ficaram por algum tempo e eram alvo de escárnio, malícia ou vingança de todos. E o maioral da feira ria de tudo o que lhe acontecia. Os homens, porém, foram pacientes e não retribuíram insulto com insulto, mas, pelo contrário, abençoavam e retribuíam o mal com boas palavras e as injúrias com bondade. Diante disso, alguns homens da feira, mais perspicazes e menos preconceituosos que os outros, passaram a repreender e censurar os mais vis pelas contínuas violências praticadas contra os peregrinos.
Aqueles, porém, irritados, voltaram-se contra os repreensores e, considerando-os desprezíveis como os homens da cela e acusando-os de cumplicidade, ameaçavam prendê-los junto com os peregrinos, fazendo-os passar pelos mesmos infortúnios. Os outros retrucaram que, pelo que podiam ver, os dois homens estavam calados e sóbrios e não queriam fazer mal a ninguém, pois na feira havia muitos mercadores mais merecedores da cela, e mesmo do pelourinho, do que de peregrinos que eles afligiam. Assim, após muita discussão entre os dois partidos, enquanto os peregrinos se portavam muito sábios e sobriamente perante eles, trocaram as palavras pela força bruta e muitos saíram feridos. Então os dois peregrinos foram novamente levados à presença dos seus inquiridores, acusados de provocar novo tumulto na feira. Foram cruelmente açoitados e presos em grilhões. Desfilaram pela feira como exemplo e terror para os outros, para que ninguém mais os defendesse nem se unisse a eles. Cristão e fiel, no entanto, se comportaram ainda mais sabiamente e aceitaram a ignomínia e a vergonha que lhes era biamente e aceitaram, lançada no rosto de tanta mansidão e paciência, que conquistaram para sua causa vários homens da feira, embora bem poucos em comparação com os outros. Isso enfureceu ainda mais o outro partido, que então concluiu ser a morte dos dois a única saída. Assim, argumentaram que nem a cela nem os grilhões serviam mais e que mereciam a morte pela violência que provocaram e por terem iludido os homens da feira. Foram mandados de volta à cela, até que expedisse nova ordem a respeito dos dois. No cárcere, ainda suportaram o suplício do tronco. Ali novamente se lembraram do que ouviram de seu fiel amigo evangelista e se sentiram ainda mais confirmados em seu caminho e em seus padecimentos por aquilo que lhes dissera que ocorreria. Também se consolavam um ao outro, ponderando que aquele cujo quinhão fosse a dor, esse teria a melhor recompensa. Assim, cada um dos dois secretamente desejava ser o escolhido. Porém, ambos se colocavam à sábia mercê daquele que rege todas as coisas e, conformados, aceitavam a miséria em que se achavam, até que as coisas tomassem novo rumo. Então, no tempo oportuno, foram levados a julgamento para que fossem condenados. Chegada a hora, foram apresentados perante seus inimigos e acusadores. O juiz se chamava Ódio ao Bem. A acusação era essencialmente a mesma para os dois. E, embora variasse ligeiramente na forma, o conteúdo era o seguinte: eram inimigos e perturbadores dos negócios. Haviam provocado tumulto e divisões na cidade e arrebanharam um partido para suas perigosíssimas opiniões, em desrespeito à lei do príncipe. Então o fiel pediu a palavra e disse que só se insurgiu contra o que antes insurgira contra o sublime dos sublimes. Disse ele: quanto aos distúrbios, não o provoquei, sendo eu homem de paz. O grupo tomou o nosso partido e fez-nos enxergar em nós a verdade e a inocência, e nada mais fizeram que trocar o pior pelo melhor. Quanto ao rei, de que os senhores falam, sendo ele Beelzebul, inimigo do nosso Senhor, eu resisto a ele e a todos aos seus anjos. Então convocaram à frente os homens escolhidos para testemunhar pelo Senhor, o rei, contra o prisioneiro. Surgiram 3 testemunhas, a saber, inveja, superstição e bajulação. As 3 foram interrogadas. Perguntaram se elas conheciam o prisioneiro presente no tribunal e o que tinham a dizer a favor do seu senhor, o rei, e contra fiel. Inveja logo se adiantou, dizendo: Meritíssimo, já conheço este homem há muito tempo e atesto sob juramento perante esta respeitada corte que ele é juiz. Espere, que antes preste juramento. Então a fizeram jurar e novamente a testemunha tomou a palavra. Meritíssimo, este homem, apesar do seu nome plausível, é um dos homens mais vis da nossa terra, pois não respeita o príncipe, nem povo, lei nem costume, mas faz tudo o que pode para conquistar todos os homens com algumas das suas ideias desleais.
que ele em geral domina princípios de fé e santidade, e em especial, eu mesmo o ouvi certa feita afirmar que o cristianismo e os costumes da nossa cidade de vaidade eram diametralmente opostos e não podiam se conciliar. Por tais palavras, meritíssimo, ele não apenas condena de uma só vez todos os nossos louváveis atos, mas também nos condena a nós que o realizamos.